Essa perda de interesse pela vida, pelas coisas, por relacionamentos, por pessoas, essa profunda tristeza, essa dor interna, aquilo que alguns têm chamado de o mal do século. Eu me refiro à depressão. A depressão como o mal do século. Por que isso é tão comum hoje, em nossos dias? Por que estamos vivendo esses quadros que nominamos de depressão, ou ansiedade, ou medo, ou estresse, angústia? O que há por detrás do sofrimento que estamos vivendo? Eu gostaria de investigar isso aqui com você. Nós temos uma forma de representar a vida, de dar o significado à vida, de fazer com que ela tenha o certo valor dela para nós, a partir do pensamento que trazemos. É algo bem típico, bem específico. É o certo valor que determinamos para o mundo à nossa volta. E em que isso se assenta? Isso se assenta em nós, nesta individualidade, na presença do indivíduo que nós somos. O indivíduo que trazemos, que somos, ele se situa na memória. É a forma como representamos para nós mesmos cada situação, cada pessoa, experiência, acontecimento e assim por diante. Invariavelmente, é sempre a partir da memória que trazemos, deste indivíduo que nós somos. O que é esse indivíduo? O que é essa memória? Por que essa forma de representação? Por que isso está presente? Investigar a verdade sobre você é estudar a verdade sobre o indivíduo. Esse indivíduo é a pessoa que somos. O que é a pessoa? A pessoa é a presença em nós das nossas lembranças. Observe a simplicidade disso e, ao mesmo tempo, a complexidade que isso representa. Nós somos uma pessoa, mas a pessoa que nós somos é a memória que trazemos sobre as experiências pelas quais passamos. Isso nos dá o sentido de uma individualidade. Nós estamos vivendo no contato com o mundo à nossa volta, dando significado às coisas, dando significado às pessoas, dando significado às situações, também aos acontecimentos, a partir desta memória, desta individualidade que somos. Aqui nos deparamos com uma condição ilusória de existência. É a existência do eu, a existência da pessoa. Aqui a descoberta consiste na revelação de que não há pessoa.
Não há qualquer indivíduo presente, a não ser que a memória esteja aqui determinando nossas escolhas, a nossa posição, o nosso posicionamento na relação com ele ou ela, na relação com o mundo, na relação com os objetos. A forma como representamos isso, a partir da memória psicológica, desse fundo interno, que é a existência do eu, é algo que se constitui em um problema. Assim, o nosso sofrimento ele está presente, porque nós somos basicamente a memória. O elemento presente em nós, esse indivíduo, a pessoa que somos, é algo presente aqui, neste momento, que está vindo do passado. Então, o tédio, a dor, a tristeza, as preocupações, os diversos temores presentes em nós, tudo isso nos acumula de estados conflituosos, de estresse e sofrimento, porque basicamente nós somos isso. Esse é o peso de ser alguém, esse é o peso da memória. Nós não temos um contato com a vida sem o passado. Todo o nosso contato com a vida é um contato em que avaliamos o mundo a partir de nós mesmos. E como nós somos psicologicamente, internamente, a memória, e portanto o passado, esse contato não é completo. Há uma separação entre você e a vida. Esse é o princípio da dualidade das nossas mentes. A mente em nós presente é o sentido de uma separação entre a vida como ela acontece e o modo como nós a representamos, como nós a encaramos, como nós olhamos para ela. Porque olhamos através do passado, olhamos através da memória, porque nós somos basicamente memória. Esta é a pessoa. Observe como isso é muito básico. Tudo que você tem sobre você é aquilo que o pensamento tem para lhe dizer. Você não tem nenhuma outra coisa sobre você que não seja a presença do pensamento, na forma de memória, de lembranças. Portanto, essa é a verdade da pessoa. Porque aqui estamos investigando com você a beleza de um encontro com a realidade divina. Assim, estamos trabalhando a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Porque isso é essencial. Porque, uma vez compreendido a beleza desse encontro, fica claro a verdade de uma constatação neste momento com a vida, sem o passado, sem esse fundo de memória, sem esta individualidade, que é a particular vida do ego. Portanto, o que significa esse encontro com Deus? Primeiro, antes de tudo, temos que eliminar por completo o padrão de comportamento em nós no tempo.
Nós estamos, a cada momento, abandonando a beleza do encontro com o instante e implantando ou colocando o modelo antigo de presença do tempo. Quando interagimos com o momento presente a partir do passado. Nós precisamos eliminar o tempo, eliminar o passado, para o encontro com o instante, sem esta memória mental, sem esta memória interna, o que temos chamado de memória psicológica. Então haverá uma qualidade nova de contato. Será o contato com este momento. E neste momento, sem a memória, não há estresse, não há medo, não há ansiedade, não há depressão. Porque não estamos trazendo do passado uma inadequada resposta para o instante, para o momento presente. Assim, esse encontro com a realidade divina é a verdade se revelando aqui e agora, quando aprendemos sobre nós mesmos, quando aprendemos sobre o autoconhecimento. É a verdade da revelação daquilo que somos. A verdade sobre esta memória, sobre esse sentido de individualidade, desse elemento que se separa da vida. É a visão, é a compreensão disso, a presença do autoconhecimento. O autoconhecimento é aquilo que nos aproxima desta revelação da verdade divina, que representa a presença da ciência que revela Deus. Daí a beleza da arte da meditação, do encontro na meditação com a vida. Então, a meditação, o que é? A meditação é esse encontro com o instante, livre do passado e, portanto, livre da memória, da ideia de alguém presente sendo uma pessoa, um indivíduo aqui, sobrecarregado de lembranças, de quadros mentais, de desordem, de confusão. O estado conflituoso interno em nós, na mente, é a presença do modelo da mente, é a presença do modelo do tempo. Assim, a pessoa vive sempre na ideia do que está faltando, do que está incompleto, do que ela precisa para ser feliz. Então, o estresse, a ansiedade, a ânsia pelo futuro, as lembranças e decepções guardadas na mente, nesta memória, algo que foi vivido no passado, é algo que sempre está voltando. Assim, o que as pessoas chamam de depressão é esse estado onde você é alguém presente, preso neste autocentramento, nessa ideia de alcançar algo ou de se livrar de algo para ser feliz. Quando nós temos esse espaço novo que se abre, em razão da presença desse estudo de nós mesmos, que é compreender a mente,
Tomar ciência de que o movimento da mente em nós é algo dispensável, é algo que está aqui em razão da insciência, da inconsciência em que estamos vivendo. Uma vez que tenhamos a presença desta consciência, desta ciência, de que esse movimento do pensamento em nós está sustentando a ilusão de uma identidade presente, avaliando, julgando, tentando alterar a vida. Uma vez que tenhamos ciência disso, isso termina. Então nós temos o fim da memória. Eu me refiro a esta memória que sustenta essa identidade, que alimenta esta identidade, que criou esta individualidade. O que temos aqui e agora, neste momento, é a vida. Neste espaço, ela se revela como a verdade deste ser, que é a verdade de Deus. É aqui que está esse encontro. Se trata de uma constatação da beleza da vida neste momento. Deus não é uma realidade separada deste momento. É a realidade deste instante. É aquilo que aqui está presente, se revelando quando esse espaço se abre. Então, a ciência de ser é a ciência de Deus. Se isso está presente, não há mais o eu. É a presença do ego, a presença da depressão, a presença de todos esses estados conflituosos de sofrimento psíquico. É algo típico do modelo da mente como ela acontece para a maioria de nós. Nós estamos vivendo em uma mente condicionada, em um modelo de existir, tendo uma existência isolacionista, separada, afastada da realidade do momento. Então é aqui que temos o problema. O problema consiste na forma como você avalia, compara, julga, aceita ou rejeita a vida como ela acontece. Portanto, esse desinteresse pela vida, na verdade, o seu desinteresse, psicologicamente, é por si mesmo. É por esse sentido do eu presente, que está aflito, em sofrimento. Não há uma separação entre esse sofrimento e você. O seu problema não é com as outras pessoas, o seu problema não é com a vida. O seu problema não é com o desinteresse, com a perda do interesse. O seu problema é a ilusão de uma identidade presente nesta experiência de dor. Assim sendo, esta pessoa, como você se vê, é o problema. Será que podemos eliminar isso? Ir além desta individualidade, deste fundo que é a memória, o que está dando sustentação à pessoa, é a pessoa projetando uma liberação ou uma libertação,
se livrando de alguma coisa, o que sustenta o quadro, o que sustenta o problema. Aqui estamos lhe convidando a se aproximar e olhar de perto este indivíduo, esta memória, esta pessoa. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento, aprender sobre si mesmo, é se deparar com a ciência da meditação. Assim, o que é a meditação? É a aproximação da vida como ela acontece. Ela não é algo lá fora, é algo aqui e agora. Se compreender é ir além do passado, é ir além da ideia de alguém. Então há um rompimento com o eu, com a ilusão da separação. Então algo novo surge, e esse algo novo é a realidade divina. É o que nós estamos aqui com você, aprofundando, tomando ciência, descobrindo. Nós temos esses encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, aprofundando isso com você. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Além dos encontros online que nós temos nos finais de semana, nós temos encontros presenciais e também retiros. Ok? Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, se faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. E se não há o experimentador, não há mais a experiência. Há o puro experimentar. Nesse contato, nesse instante, nesse momento, não há o tempo psicológico. Não há passado, não há presente, não há o futuro. Não há alguém